Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos estudos do livro de Apocalipse e hoje vamos estudar o capítulo 18, que nos dará várias lições sobre o juízo divino. Por isso, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia já agora no começo do programa e acompanhar atentamente o estudo de hoje. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração, assim como Paulo fez, enviando-nos o seu e-mail lá de Santa Catarina, no qual ele também faz a sua pergunta. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, graça e paz. Sou membro da Assembleia de Deus e moro em Santa Catarina. Escuto através da Bíblia há pelo menos 4 anos e meio. Ouço pela internet e quero dizer que esse programa é uma bênção para o nosso país, que precisa ouvir a genuína e inerrante palavra de Deus. Tenho uma dúvida e gostaria de perguntar ao irmão. Em Gênesis 3, 22 a 24, por que Deus guarda a árvore da vida para que o homem, após a queda, não tivesse mais acesso a ela? Desde já agradeço ao irmão esclarecer essa dúvida. Deus abençoe o irmão, seus familiares e todo o pessoal da RTM. Um abraço do Paulo. Querido amigo, obrigado por suas palavras de incentivo, de apoio, obrigado por suas orações. E ao lhe responder, entre outros detalhes, eu lhe disse também que, além do simbolismo dessa expressão, devemos ser gratos a Deus, pois apesar do ser humano ter sido expulso do paraíso, Deus não queria que vivêssemos eternamente separados dele. Fato que aconteceria se comêssemos o fruto da árvore da vida depois da queda. Somente através da redenção divina, que foi providenciada pelo sacrifício de Jesus Cristo, é que podemos novamente ter acesso à vida eterna, à presença de Deus. Jesus Cristo é quem nos dá a vida eterna. Para agradecer a Deus e pedir as suas bênçãos para esse tempo de estudo e para as nossas vidas, eu quero convidar você para esse momento de oração e também aqueles que estão sintonizados conosco. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos orar. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, te pedimos, Pai, que tu nos abençoes conforme o teu querer. Buscamos também, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito. Precisamos e necessitamos ouvir a tua voz e capacitação para te obedecer. Obrigado pela preciosa vida eterna, pela salvação que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Fale conosco pela tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos Apocalipse 18, 1 a 24, o capítulo todo de Apocalipse. Ao introduzirmos nosso estudo, devemos nos lembrar que João já nos apresentou os principais inimigos do povo de Deus. Apareceu o dragão, no capítulo 12, apareceram as 2 bestas, no capítulo 13, e a grande meretriz, no programa passado, no capítulo 17.
Já sabemos o destino desses inimigos de Deus, pois o Cordeiro e seus fiéis são os vencedores, e os seus adversários, então, serão derrotados. Antes da identificação das características dos inimigos, a 7ª trombeta já tinha declarado: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Capítulo 11, versículo 15. Antes da descrição da grande meretriz, veio a declaração da queda dela. Lembre-se lá do capítulo 14, versículo 8. E nesse capítulo e nos subsequentes, enfatiza-se então aquilo que já foi revelado. Os verdadeiros vencedores são aqueles que adoram a Deus. Todos os outros, os adoradores da besta, a própria besta, o dragão que dá o poder a essa besta, todos serão derrotados. Então, a partir desse capítulo, veremos a queda desses inimigos do Senhor. Surgiram numa sequência: dragão, bestas, meretriz. E agora, eles cairão na ordem invertida. Então, nós vamos estudar esse capítulo dando-lhe o seguinte título: a queda final dos inimigos de Deus. Com base, então, em Apocalipse 18, 1 a 24, o título é a queda final dos inimigos de Deus. Querido amigo, desde Gênesis 11, as menções à Babilônia foram significativas. A construção da Torre de Babel foi uma clara desobediência a Deus. Lá se tentou estabelecer uma base política para a unidade. A Babilônia sempre significou um símbolo de poder político e econômico, mas só que de uma maneira perversa. E por isso, então, o povo de Deus foi advertido para se afastar do seu contato. Lemos isso lá no capítulo 50 de Jeremias, no capítulo 51 também. Nesse texto, a Babilônia não simboliza apenas o poder político, mas se apresenta como um modelo de riqueza injusta e luxúria. Lembrando também que ela é um retrato da falsa religião dos últimos dias. Nesse capítulo, toda essa afronta a Deus chega ao fim. A queda da Babilônia se torna um exemplo da queda final dos inimigos de Deus. A destruição da Babilônia, a falsa religião, pela besta e os seus 10 reis vassalos, que representam o poder político, são descritos por João de um modo muito marcante. Mas o seu foco, o que João deseja nos mostrar, é algo maior que a queda de uma só cidade. Ele transmite para nós o colapso completo da civilização que se opõe a Deus. O juízo final significa a derrota cabal de tudo e de todos que são contrários ao Senhor. O princípio, então, para esse texto, o princípio para Apocalipse 18, 1 a 24, nós percebemos nessa frase: a queda final da Babilônia exemplifica a derrocada completa de todos os que se opõem a Deus. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir do capítulo 18 de Apocalipse. A queda final da Babilônia exemplifica a derrocada completa de todos os que se opõem a Deus. E nesse capítulo nós vamos encontrar 3 etapas que descrevem a queda da Babilônia. A primeira etapa se observa no anúncio dessa queda, do anúncio da queda da Babilônia, versículos 1 a 8. Nós temos 3 constatações aqui. Primeiramente, nos versículos 1 a 3, o anúncio da queda. Depois dessas coisas, diz o texto, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Querido amigo, a força que sustentava a meretriz vinha debaixo das águas, isso é, das nações, da besta que surgiu do mar e dos reis da terra. Os próprios reis seriam instrumentos de Deus no castigo a esta cidade. Por quê? Porque o anúncio da queda vem de cima. Um anjo já tinha anunciado a queda da Babilônia em 14:8. E outro mostrou para João o significado da meretriz e o seu julgamento, 17, 1 e 7, conforme vimos no programa passado. Agora, um outro anjo desce do céu para confirmar a sentença contra a Babilônia. A autoridade para falar vem do céu. Não há dúvida sobre a veracidade da sua mensagem.
A terra se iluminou com a presença do anjo, pois ele traz uma declaração de Deus. São boas notícias para os servos fiéis. Por quê? Porque Deus é a fonte de luz. O versículo 2, então, mostra a sua voz potente. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Potente voz vem da mesma expressão traduzido por grande voz em outros versículos. A voz de Jesus, a voz dos anjos, a voz dos adoradores de Deus, são grandes vozes no livro de Apocalipse. Enfim, essa linguagem é a maneira profética de mostrar que Deus tiraria do poder daqueles que dominavam e abusavam dos outros. Isaías profetizou contra o rei da Babilônia histórica. Lembre-se lá de Isaías 14, 4-7. Esta e outras profecias foram cumpridas na queda do domínio babilônico e até na destruição da cidade, mas não literalmente de uma forma imediata e desastrosa. A cidade caiu, sim, diante do rei persa, diante do persa, Ciro o Grande, em 539, data que geralmente marca o fim do Império Babilônico. Desse grande império, ele ruiu diante dos persas. Sabemos que os persas e os medos se ajuntaram para vencer os babilônicos. Isaías fala especificamente de Ciro, em 45, 1, 2, em 48, 14 e 15, mas ele fala também sobre os medos como os instrumentos de Deus para esse castigo contra a Babilônia. Jeremias também foi muito específico quando disse que o castigo da Babilônia viria logo depois dos 70 anos do cativeiro de Judá. Lembre-se de Jeremias 25, 12. Que os medos seriam instrumentos de Deus para castigá-la. Jeremias 51, 11. E que a destruição dela seria repentina. Jeremias 51, 8. Nós não podemos forçar uma interpretação literal, mas a linguagem profética afirma a humilhação dos poderes que perseguiam os santos. A grande cidade que estava cheia de atividade e de pessoas poderosas seria abandonada, se tornaria uma cidade suja. Versículo 3 diz assim: pois todas as outras nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Esse versículo repete alguns dos motivos pelos quais a grande cidade seria castigada. A meretriz contaminou as nações com a sua maldade, com a sua avareza, com a sua falsa religião. A Roma histórica também, nos dias de João, foi uma grande cidade, procurando e tomando para si tudo o que traria prazer carnal ou glória material. Pelo fato do império controlar o comércio entre os continentes da Europa, África e Ásia, as nações exportadoras dominadas pelos romanos se enriqueceram por causa desse comércio. A luxúria é o desejo descontrolado, um termo que muitas vezes descreve a sensualidade e a lascívia. Por isso, no versículo 4 e 5, temos então esse outro detalhe, o aviso para deixar a cidade. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados. Essa linguagem vem de Isaías 52, 11, um trecho que fala sobre o fim do cativeiro dos israelitas. Deus promete trazer o seu povo remido de volta para Jerusalém, mas exige que venha sem a impureza e a idolatria praticada pelos seus opressores, os babilônios. A purificação e a fidelidade do povo seriam essenciais para a comunhão com o Santo Senhor. Essa santidade é oposta à imundícia e à luxúria da meretriz. Se participassem dos seus pecados, receberiam o mesmo castigo que ela. Deus então chama o povo para ficar separado. A santificação, querido amigo, é uma exigência fundamental do Evangelho como base da comunhão com Deus. No versículo 5, então, nós temos essa palavra: e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Que palavra mais objetiva, mais dura. A meretriz, essa grande cidade, acumulou tanta iniquidade que chegou até o céu, e o Senhor não podia ignorar a sua maldade. Ela se exaltou em rebeldia contra Deus e contra a sua vontade, e o castigo então se tornou, o quê? Inevitável. Uma terceira constatação é que nos versículos 6, 7 e 8 temos o juízo da cidade. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras.
Querido amigo, a justiça divina acontece pelo princípio da colheita. Lembra-se de Gálatas 6:7. Ela conduzir a outras nações a participarem da sua iniquidade e sofrerem as suas consequências. Agora veio a hora da retribuição. Induzir os outros ao pecado não é um ato de amor ou amizade. Causa sofrimento e os leva ao castigo. Por ter feito isso, essa meretriz terá que beber do cálice da ira de Deus. No versículo 7, o quanto a si mesmo se glorificou, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Ela que tinha dito, viúva não sou, pranto nunca hei de ter, agora ela teria tormento e pranto. O castigo na medida do crime cometido. Ela se entregou à luxúria sem limites e agora sofreria um tormento sem limites. Na sua arrogância, a cidade se achava invencível. Ela dominava o mundo e nem imaginou alguém capaz de tirá-la da sua posição exaltada. A cidade e os seus imperadores chegaram a ser adorados como Deus. Você deve se lembrar de Daniel 3, Daniel 6, em que imagens dos seus imperadores deveriam ser construídas e todos deveriam adorá-los. A sua confiança era exagerada. Por isso, diz o versículo 8, num só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. A autoconfiança da Babilônia a deixou totalmente despreparada e vulnerável diante do juízo divino. Mas um versículo de Isaías salienta o perigo que a Babilônia, ou que a Roma, ou outras cidades se colocaram contra Deus. Eles enfrentariam esse Deus poderoso, o mesmo que enfrentamos hoje numa sociedade dominada pelos avanços da ciência e da tecnologia. A palavra traduzida por flagelos, então, é a mesma que descreve os açoites dos castigos divinos. Aqui e em outras ocasiões, o Apocalipse identifica os açoites de castigo como vindo da parte de Deus. Deus é o verdadeiro onipotente e ele julgou a meretriz, e ela não escapará desse castigo. A segunda etapa se observa na tristeza pela queda da Babilônia, versículos 9 a 20. E aqui nós temos 3 constatações: o lamento dos reis e outros 2 lamentos que vamos perceber. Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Os mesmos reis que odiavam a meretriz e contribuíram à destruição dela, agora lamentam a queda da Babilônia. Apesar de detestar a meretriz que os dominava, eles viviam do comércio gerado pela ganância, pela luxúria dela. A destruição da meretriz teria um impacto econômico muito negativo para os países comerciantes. Eles então chorariam, pois em uma só hora chegou o teu juízo. As nações participaram dos lucros e até dos erros, mas não querem se envolver na hora do castigo. A poderosa cidade que dominava os reis do mundo recebe a justa recompensa do seu erro. O juízo de Deus chega repentinamente, tomando a orgulhosa meretriz de surpresa. Haveria também o lamento dos mercadores, e depois haveria o lamento também dos navegadores. Versículo 11 é uma confirmação do motivo egoísta da tristeza das nações. Eles não estavam chorando pelo amor da cidade, mas sim estavam chorando pela perda dos seus lucros. O egoísmo e o materialismo são características das pessoas que não amam a Deus. Mercadores vem da palavra que sugere atacadistas, aqueles que transportam mercadorias de longe para vender em grandes quantidades. E essa mercadoria, então, nos versículos 12 e 13, nós temos uma lista delas: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Querido amigo, que lista! Essa lista de produtos mostra a extrema riqueza, a visão apenas humana
para os valores dessa vida. A opulência da Babilônia, de Roma e de outras cidades dos nossos dias leva a cidade ao exagero de um consumismo desenfreado. E as nações exportadoras lucram com isso, mas um dia receberão o castigo do Senhor. Os produtos citados vêm de diversos países em continentes diferentes. Roma, por exemplo, na época do Apocalipse, controlava o comércio do mar Mediterrâneo, e com isso, uma boa parte dos negócios entre os continentes da Ásia, África e Europa era feita através dela. A palavra traduzida por mercadoria normalmente indica frete de um navio. Depois de gerações de luxo, haveria perda de poder e prosperidade. Versículo 15, os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, estavam agora chorando e pranteando, dizendo, ai, ai, ai da grande cidade. Os mercadores estavam repetindo esse refrão, mas a Babilônia tinha tudo e se achava superior a todos. Agora, diante de Deus, ela perdia tudo. Mas nos versículos 17 a 20, nós encontramos também o lamento dos navegantes. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, os marinheiros e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe, mas choravam também. Nos dias de João, as economias das nações dependiam do comércio com Roma. Os mercadores dependiam desse comércio e por isso tinham motivo para chorar. Não por causa da cidade, novamente, mas por causa dos seus negócios. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? As palavras de blasfêmia de novo. Os aliados do diabo se exaltaram diante dos homens, tanto que os habitantes da terra acreditavam por um tempo nas suas arrogantes afirmações. Mas o motivo dessa arrogância virou o quê? Virou fumaça. Lançaram pó sobre a cabeça e choraram, dizendo, ai, ai, ai da grande cidade. Novamente, essa expressão. Esse é o terceiro refrão dessas lamentações. Os motivos dos pilotos, como dos mercadores, é motivo egoísta. Nada de tristeza pela cidade. Não, eles choram porque perderam seus contratos como transportadores. Por isso o versículo 20 diz, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Os habitantes da terra podem lamentar, mas os que habitam no céu celebram a vitória. Santos, apóstolos e profetas foram perseguidos e oprimidos por aqueles que habitavam na terra. A queda da Babilônia, a meretriz que bebera o sangue dos santos, um sangue inocente, foi um passo importante na direção da vindicação total da causa dos servos do Senhor. E por isso então chegamos à terceira etapa, que se observa na concretização da queda da Babilônia. Versículos 20 a 24. 3 constatações. Deus é quem promove o juízo. O conteúdo do juízo também é do Senhor. E nós precisamos entender esses 2 pontos em primeiro lugar. Então um anjo forte levantou uma pedra com grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Esse ato simbólico do anjo declara a morte e a derrota total da meretriz. A primeira vez que a Babilônia aparece no Apocalipse, já foi anunciada a queda dela. E a última vez que ela aparece agora no versículo 21 é para declarar que a sua derrota é total e final. Da mesma maneira que entendemos as profecias sobre a Babilônia histórica, aceitamos essas profecias sobre a destruição da Babilônia simbólica. O ponto não é a forma de castigo, mas a sua certeza vai acontecer. Ela afirmou na sua arrogância que nunca haveria pranto. Deus declara não, que ela vai chorar e ela nunca mais verá a vida. Babilônia foi jogada no mar e se afundou. Versículo 22, e a voz dos arpistas, de músicos, tocadores, não se ouvirá mais nessa cidade. Não há mais sons de festas. O que se acha é apenas o sangue dos santos, motivo da morte da meretriz. A Babilônia nunca voltaria a ser a mesma. O silêncio da morte toma conta da cidade.
E a razão do juízo, então, está nos versículos 23 e 24. Era o sangue dos justos, era o sangue dos profetas, dos santos de Deus, e por isso ela foi castigada. A Babilônia foi exaltada e exercia poder e influência sobre os outros, e os motivos do castigo dela são resumidos. A meretriz seduziu as nações, e a meretriz perseguia os santos. Deus trouxe a merecida vingança pela perseguição do seu povo. Por isso, querido amigo, a cidade caiu. A Babilônia pode se exaltar e se colocar em posição a Deus, mas ela foi jogada no mar. Querido amigo, que possamos aprender a não nos orgulharmos diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, porém dá sua graça aos humildes. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.